Tem que apertar as duas carinhas. Deixa ele entrar. Não, é ele que vai ter que apertar em você, Marco. Não sou eu que chamo? Não, Marco, claro que não. Tá bom. Tem que esperar ele entrar. O Ricardo. Ô, Ricardinho. Tônia. Olha. Não, ele não. Você tem que visualizar ele. O Luciano não entrou ainda. Tá aqui, ó. Tem 3 pedidos aqui. Tem não. Vai entrar outra pessoa. Estou esperando o Lucandro entrar, né? Boa noite. Boa noite aí a todos, né? Para a gente falar um pouquinho aí, né? Sobre um outro olhar sobre a realidade, né? Então é muito bacana a gente estar fazendo esse trabalho junto com o Lucandro aqui, porque a gente... Já entramos, hein? A gente Entra, olha embaixo, tem duas trabalha com técnicas compatíveis, né? Eu costumo muito falar sobre isso, né? As técnicas são... muitas técnicas é como se... Eu vou falar um nome feio aqui, mas é como se canibalizasse, né? Mas ajuda o Luciano a entrar aí, Maria. Vai falando, deixa que eu vejo isso. Então, a gente que trabalha com cura prânica há 18 anos, né, eu e Marisa, a gente já viu, nesses 18 anos, surgiram muitas técnicas novas, técnicas excelentes, terapeutas ótimos, tudo, mas a gente continua se aprofundando cada vez mais na cura prânica e uma das técnicas que a gente mais viu que era compatível com o que a gente faz é a respiração consciente, né, que era o renascimento do Leonardo Orr, né, que ele chama também de bioflow, né, que é uma evolução daquilo. Né? Prichum entrou. Você vai aceitar ou assinar? Não, assinar. Ah, tá. Peraí, vai falando aí que eu vou vendo com você. Tá. Então, é que eu estou esperando o Lucandro entrar aqui e já estou fazendo uma introdução aqui. Né? Porque, então, além do renascimento, né, da respiração consciente do bioflow, que ele domina muito bem, o Lucandro, ele também estudou muitos anos, né, também com a doutora Eleanor Luz, a mãe dele, a Rosane Schumann, né, ela organizava, né, os workshops da Eleanor muito tempo. Depois eu até vou falar nela, que ela vai fazer também um curso, né, dia 23 e 24 de maio, sobre as 5 leis biológicas desenvolvidas pelo Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica. E ele estuda também a ciência do início da vida, que eu estudo também, que é a tese da doutora Eleanor Luzes, né? Que pega desde antes da concepção, desde o acordo que a gente faz para nascer, passa pela concepção, de 1 a 3 meses de gravidez a gente plasma a nossa velhice, de 3 a 6 a gente plasma a nossa fase adulta, de 6 a 9 na barriga da mãe a gente está plasmando nossa infância e adolescência. A gente pega também, o que a gente faz com a cura prânica? A gente faz cortes de elos negativos, né? Que corta o que nós trazemos, as crenças e o que nós presenciamos ali, né, que ficou no nosso inconsciente. A gente faz cortes de elos etéricos. E disse que já solicitou. A gente pede para aguardar só um pouquinho, vai. Vamos ver o que vai aparecer. Só dele, aceita dele só. Então, não. Tá. Tá aqui. Adicionar. Oi, vamos ver se ele está entrando, né? Aguardando. Tá. Tá entrando. Oi, consegui. A orelha não ardeu enquanto isso, não, que eu estava falando mal de você aqui. Tá? Então, eu estava falando da tua experiência, né? E do quão compatível é a cura prânica, que eu e Marisa estamos há 18 anos, né? E todos os estudos que a gente foi fazendo, o Mestre Shoa fala muito de respiração, né? Que nós temos muitos problemas psicológicos, problemas físicos, porque respiramos errado, né? E você, além disso, estuda também a antroposofia. Eu estava falando um pouco da ciência do início da vida, eu cheguei até aqui, até o parto.
Então, de 0 a 7 anos e meio, a gente está mais na psique da mãe, embora Sim. esteja na psique do pai também, e de 7 anos e meio a 14 e meio a gente está mais na psique do pai. Então, todos os Sim. problemas psicológicos dessa época e tudo, a gente faz cortes de elos negativos, né? Com a cura prânica. Então, é a junção das nossas técnicas. Eu estava falando aqui também que surgiram muitas técnicas, né, nesses 18 anos, mas eu até fui convidado para fazer vários cursos, muita coisa, mas como a cura prânica ela vai muito a fundo em muitas questões, né? Tem o básico, tem o avançado, que é com cores, tem a cura instrutiva, que eu acho que você vai falar um pouco hoje aqui, tem a psicoterapia prânica, que a gente arranca elementares negativos, formas de pensamento negativas, entidades de pensamento negativa de dentro dos nossos chakras, né? Os vícios, né? Fumo, drogas, álcool, a gente tira esses elementais também, mas o que eu queria ver com você era começar a origem disso tudo, né? Aonde isso Sim. tudo começa, né? E o Lussando, além disso, também tem a sabedoria do corpo, né? Que como o tema principal aí é um outro olhar sobre a realidade, eu gostaria que você começasse nos falando um pouco sobre o pânico, o medo, o que ele causa no nosso corpo e nessa pandemia, o que isso causou de exageros, né? Porque as Sim. pessoas não estão conscientes. A gente não pode também colocar a consciência, né? De forma como a gente às vezes consegue entender. Mas as pessoas têm, cada um tem sua consciência e eu queria que você falasse primeiro sobre isso, tá? Tá bom. Primeiramente, gratidão pelo convite, Marco. Sabe que eu tenho um carinho, um respeito e uma admiração muito grande, não só pelo teu trabalho e da Marisa também, mas pela tua pessoa, a pessoa íntegra. A minha esposa está aqui do lado, a Priscila, e a gente está muito honrado de estar aqui e muito feliz de todas essas pessoas, tanto da cura prânica, quanto também do projeto Inspirando Vida, estão se encontrando, amigos nossos em comum, com o propósito de trazer mais esclarecimento, expandir um pouco mais a consciência diante desse desafio. E esse ponto, eu estou aqui encapotado porque aqui em Teresópolis está frio. E eu tô num calor danado aqui no Rio. No Rio. É bom que tem um contraste. Mas, então, trazendo um pouco isso, que você bem colocou, o medo, né? Basicamente, ele é uma estrutura que vem dessa experiência que você bem colocou do início da vida, né? Então, desde ali da concepção, gestação, parto, aleitamento, a primeira infância, que é 3 anos e meio, podendo ir até 7 anos e meio, isso determina quem nós somos hoje, como seres humanos, quem acreditamos ser, né? Então, a gente tem registros de traumas, como o próprio trauma do nascimento, né, que fica registrado de uma forma muito... A própria doutora Leonor coloca isso de uma forma muito pertinente, que ela fala que é o imprinting, né, a primeira impressão é que fica. Então, você vem ao mundo com HD tudo formatado. E, então, a criança ela é atemporal, ela não tem um entendimento de espaço-tempo até uma determinada idade. Então, a dor que ela vive, que nós vivemos na nossa infância, ela é vivida de uma forma súbita, muito dolorosa, e aquilo fica registrada profundamente nas nossas células, né? E numa situação que a gente está vivendo hoje, na atualidade, que é essa relação dessa pandemia de medo, né? Que, na verdade, isso já é propagado pela nossa mídia de massa, ela já é propagada essa dinâmica da tensão, do conflito, da separatividade, da sobrevivência. É sempre assim que a nossa grande mídia trabalha, né? Até o próprio ex-ministro da Saúde falando, né, gravando um vídeo lá para as pessoas desligarem um pouco a televisão, porque era muita toxicidade que a mídia vendia notícia ruim, notícia boa era notícia ruim, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que esse medo, essa memória, né,
de medo da morte, ela é exacerbada, ela é intensificada nesses momentos. Então, o que acontece com o nosso corpo biológico aí, nessa questão, entrando mais específico? Quando a gente é submetido a uma situação inesperada, de susto, de medo, o que vai acontecer? A reação nossa rápida do corpo é fazer isso aqui, né? Puxar rapidamente o ar, que é vital, no compartimento que a gente tem, que são os pulmões, né? Então, quando tem o medo da morte, nas 5 leis biológicas, na medicina germânica, nas outras medicinas antigas, e também tratam isso na própria antroposofia, que os pulmões estão relacionados basicamente com a questão do medo da morte. Tá? Então, o que vai acontecer com o meu corpo nesse processo de medo da morte? Eu tenho uma situação de medo, basicamente meu corpo vai arrumar um jeito de sair. Tá? Solução rápida, luta e fuga. Né? Então, eu vou produzir o quê? Eu vou produzir adrenalina, noradrenalina, cortisona, cortisol, tudo para poder sair o mais rápido possível daquela situação, ou lutar. Ou eu recebo impacto, ou eu vou para a luta. Né? Então, o que vai acontecer nessa dinâmica toda são essas substâncias tóxicas, né, que elas vão fazer o... Foi? Peraí que a voz falhou aqui para mim. Não, Tá. Vai continuar. Já foi. Não. Tá, eu vou dá para escutar? Então, o pessoal está escutando na sala? Acho que ela levou. Toda vez acontece isso. O O pessoal Luciano, tá na sala, tá escutando? Oi? é porque o som tá baixo aqui agora Para pra mim, gente. mas tudo bem. Ficou Tá. baixo. O pessoal está escutando bem? Então. Tá. Não, vai, pode falar, pode falar. O som tá baixo aqui agora. Não, agora melhorou. O pessoal está escutando bem? Tá, pode ir, pode continuar. Pode continuar. Voltou. Tá, vai entrar a microfonia, cuidado, tá? Vai, pode falar. O som tá baixo aqui agora. Não, agora melhorou. O pessoal está escutando bem? Tira o áudio da Maria. Pode continuar. Voltou. Tá, vai entrar a microfonia, cuidado, tá? Deixa eu vou conseguir escutar. Ô, Luciano, uma das coisas, você está me escutando bem, né? Tá. Uma das coisas que você falou, porque a doutora Eleanor até fala que até 3 anos de idade você aprende mais do que até na faculdade. Mas só que isso fica tudo muito no inconsciente, né? Então, isso vai... aí é que entra a criança ferida? Sim, na verdade, quando a gente usa a expressão criança ferida, na verdade, é o diálogo do adulto, né? Quando ele entra em contato com a emoção, né? Qual é a diferença, então, do sentimento e emoção? Né? No meu entendimento, o sentimento é quando você vive aquela memória de forma consciente. E a emoção é quando você incorpora, por exemplo, o medo, a raiva, a injustiça. Né? Então, a criança ferida, que a gente usa essa expressão para denominar o quê? A ferida vivida no início da vida, ela é acordada na fase adulta, isso 24 horas do dia. Tá? A gente não percebe. Uma situação, um som, uma temperatura, alguém do jeito falando com a gente de um jeito que remete a alguma memória traumática, nosso corpo vai retrair. Né? Então, o que a gente tem que buscar fazer nesse processo é descobrir chaves, né, mecanismos, e a respiração ajuda muito nisso, porque traz a gente para o estado de presença. Por quê? Porque quando a gente ativa a memória de criança, nesse caso, é passado, a gente acha que nós somos as nossas emoções, né? E não são experiências. Né? Mas você estava falando do medo da morte. Aí o medo da morte que o pulmão, ele retrai. Né? Tá, então voltando para gente concluir. O coronavírus aí. Sim. Então, o medo da morte, nesse processo, quando a gente sai de uma situação, a gente estava falando que o corpo produz substâncias para lutar ou fugir. Né? Então, voltando lá para a questão do medo. Então, o que o corpo vai ter que fazer nesse processo todo é quando ele se sentir seguro e relaxado,
ele tem que exudar, projetar, botar para fora, eliminar. E como o corpo faz isso, então, de uma forma sábia, tá? O que então que a gente chama de doença, na verdade, é uma sabedoria do corpo, uma tentativa do corpo, tá? Em poder eliminar as toxinas, que era adrenalina, noradrenalina e dentre outras substâncias, que era para quê? Para lutar e fugir, coração acelerado, pressão arterial elevada, né? Tudo isso para luta e fuga. Não preciso mais, eu tenho que botar para fora. Como eu vou botar para fora, então, nesse processo? Eliminando febre, tosse, urina, fezes, né? Secreções pelo ouvido, boca, nariz, todas as vias de maior órgão que a gente tem de eliminação, que é a pele, é o suor. Mas como a gente está falando assim, um outro olhar sobre a realidade, o que acontece? Tecnicamente tudo, mas as pessoas dizem assim, mas está morrendo muita gente. Isso ótimo. é a parte da mídia, né, que está, de fato... Sim, isso já está caindo por terra em alguns países, né, que traz esse elemento de que essa informação está sendo desproporcional. Né? Eles colocam que a pessoa morre de coronavírus, né, e não com coronavírus. Né? A gente tem pouco tempo hoje para trazer um elemento muito importante, que é entender um pouco mais que estrutura é essa, que a gente chama de vírus, que basicamente é DNA ou RNA ou ambos. Né? Que, na verdade, é uma estrutura do nosso corpo, que se metamorfoseia para fazer o quê? Na antroposofia já falava isso, né? Que o vírus tem a função de liberar, é colaboração. Mas esse é um processo, é um assunto mais amplo para a gente tratar agora. Então, o que a gente precisa entender, basicamente, é o quê? Que o corpo é sábio. O corpo não dá defeito. Tá? Primeira coisa, o corpo tem uma sabedoria inata, todos nós temos. Segunda coisa que a gente tem que fazer, buscar meios, tá? Para a gente conseguir estar num estado emocional, mental, vibracional, e isso a cura prânica ajuda muito, tá? Porque muitas vezes a pessoa se liga numa imagem e fica ali conectada com ela e desalinha todo o campo eletromagnético. Tá? Como a respiração consciente ajuda muito também. Eu fiz não só com você, eu fiz também muitas sessões com a Elaine, né? E fiz depois 10 sessões com você ou mais. E a gente acaba indo lá na origem do problema. Aquilo aflora. Onde a cura prânica, é por isso que eu digo que é compatível, onde ela pode ajudar. Porque, para mim, cura é consciência. Né? Então, quando a gente faz cortes de elos, essas coisas todas negativas, não é que eu estou cortando o problema da pessoa de uma vez por todas. Eu estou colocando a configuração dela de uma maneira que ela pode ou voltar para o problema ou continuar no problema. Na verdade, ela tem que se conscientizar. Sim. Né? Mas o bonito, o que eu acho bonito, Marco, da cura prânica, que eu até costumo às vezes comentar isso contigo, que, por exemplo, um ente querido de algum de vocês aí, ele esteja num estado de perturbação muito grande, e por conta da quarentena, tem um processo de isolamento, o trabalho da cura prânica, ele pode ser feito à distância. Sim, os resultados são fantásticos. A gente está tratando muita gente aqui. Sim, e nesse caso, você alinha um corpo para a pessoa poder ter um respiro, ter uma lucidez, né? E assumir isso que você bem colocou da autorresponsabilidade. O que é respiração nesse processo, porque é mais restrito agora a gente fazer uma sessão com uma pessoa, mas o que as pessoas podem fazer em casa, né? Sentir o ar entrando e o ar saindo, porque a chave no processo é a presença, tá? Então, assim, como o Marcos bem colocou no início, existem diversas técnicas. Tá? Aqui a gente está trazendo duas, mas ao meu ver, existem 7 bilhões de técnicas, uma para cada ser humano. A diferença é que pode ter semelhanças nesse caminhar de cada um aqui na Terra. Então, o que a gente precisa fazer é encontrar chaves, e aí, cura prânica, respiração, oração, canto, rir, estar com pessoas, a imunidade aumenta e muito o processo
a saúde da pessoa, a imunidade vai subir muito com o processo do riso, né? Então, o que a gente tem que buscar fazer agora é presença, tá? Buscar atividades que tragam presença e fazer atividades que tragam paz, alegria, comunhão, serenidade. Então, procurem fazer o que vocês sentem que mexe mais, que eleva mais vibracionalmente vocês, e pessoas que estão no processo mais crítico, eu particularmente recomendo o processo da cura prânica, né? Para poderem fazer esse alinhar com essas pessoas. O Lucandro, não adianta as pessoas serem paranormais, serem terapeutas fantásticos, médicos fantásticos, porque o mestre Ushua falava muito na construção de caráter. Então, o que está mexendo um pouco no momento, né, por isso um outro olhar sobre a realidade, é saber aonde, às vezes a gente está pecando involuntariamente, mas não quer dizer que você não tenha responsabilidade sobre isso. Você estava vivendo numa realidade em que você tomava certas atitudes e achava aquilo normal. Então, eu estou generalizando e estou me incluindo, estou incluindo você, estou incluindo todo mundo. Todos nós. A gente tem que desenvolver virtudes, entende? Sim. Não adianta você ter o maior conhecimento do mundo, ser o melhor apresentador de televisão, se você não tem caráter. Você está influenciando as massas de uma forma perniciosa, vamos dizer assim. E isso está acontecendo muito, porque eu, nesses últimos dias, eu não consegui ver muita televisão, né? Porque eles estão usando tudo com valores diferentes, né? Eles estão mostrando... por que eu vou ver um programa mórbido, alguns jornais que ficam mostrando covas, mostrando caixões? Tudo bem, a gente já sabe que tem caixão, a gente já sabe que existe uma razão para isso. Eu acho que está um pouquinho mórbido o momento, né? Então, eu não consigo mais assistir. Eu vou lá na página do UOL, vou na página do Google lá e vejo as notícias de manhã, durante o dia dou uma olhadinha para não ficar alienado. Eu atendo pessoas. A pessoa está panicada, eu tenho que saber por quê. Mas está muito difícil, né? E eu queria até relatar uma coisa aqui para que o pessoal entenda um pouco. O Luciano falou na antroposofia aí, no Rudolf Steiner, né? Eu sou um estudante de teosofia através da Sociedade Brasileira de Eubiose. E o professor Henrique Zé de Souza de Eubiose, ele relatava que no século passado nasceram 7 seres para dar a tônica para a humanidade. Eu até pego uma colinha aqui, porque às vezes eu nunca me lembro dos 7, né? Mas um deles era o Rudolf Steiner. O rei Edward, que renunciou ao trono da Inglaterra. O Gandhi, né? Que libertou a Índia sem dar um tiro. Né? O Ilacier, da Abissínia. O Hirohito, do Japão. Muita gente chama ele, às vezes, de covarde e tudo, mas ele tomou a atitude que ele tinha que tomar. O Japão hoje não tem exército. Desde a Segunda Guerra. O Mário Rossi Luna e o outro, o 7º, eu não estou lembrando aqui agora. Mas eu acho muito bacana porque o Rudolf Steiner deixou as bases, né, de uma medicina que foi esquecida pelo comércio. Né? Eu trabalhei na década de 80, eu fui representante comercial de laboratório farmacêutico. Eu trabalhei em 2 laboratórios farmacêuticos durante 7 anos. E eles queriam vender remédio. Né? Então, a gente vai pensar o quê, né? Então... o que a gente precisa entender, Marcos, é que esse processo todo, que é construído hoje de sociedade, ele é todo formado numa base neuroquímica nossa, na dor. Então, isso que você falou foi muito bem colocado, a questão das notícias, né? Quando vem uma notícia e a gente quer ver aquela notícia, eu costumo falar o seguinte, que todos nós temos uma boca de fumo dentro da gente. Né? E essa boca de fumo, todos nós, tá? Aqui na Terra todo mundo tem isso.
Mas também a gente vulcão tem em uma erupção. fonte, mas também a gente tem uma fonte divina dentro da gente. Tá? Eu costumo fazer o comparativo disso da mente sobrevivente, tá? A mente inferior, que é a mente materialista, que analisa, que julga, todo esse processo, e tem a mente superior, que muitas pessoas devem ter vivido esse estado, né? Por exemplo, num estado de contemplação da natureza, né? Na própria meditação pela paz que vocês fazem todos os dias, às 16 horas, isso é muito poderoso, porque a gente atinge estados ali que a gente está fazendo para o mundo, mas, nossa, o benefício é porque estamos inseridos nele, né? Mas o estado que a gente sente é imediato de paz e serenidade. Isso é a mente superior, que a gente Tem uma deve pessoa cultivar. aí, a Roberta Barbosa, que ela falou assim, o remédio adormece a dor, mas muitas vezes não resolve o problema. A gente não entra aqui, eu procuro não ser tão radical, que muitas vezes a pessoa precisa tomar um remédio. Só que a gente acredita que 70%, para ser otimista aqui, tomam remédios à toa, vamos dizer. E o remédio, para o Hammer, né, da nova medicina, ele adormece a resolução do conflito. Está certo que se é uma dor violenta, uma coisa, você vai tomar um remédio, alguma coisa, mas se você toma aquele remédio, ele está... Então, eu ia falar um pouco até, para que vai te dar uma deixa aí, porque o Hammer, ele coloca que as coisas psicológicas que atingem o nosso corpo, que as coisas psicológicas, para mim, que estudo os corpos, essas coisas todas, não só pela teosofia, mas pela cura prânica também, o problema começa no corpo etérico, ou no corpo astral, ou no corpo mental, até chegar no físico. Né? Então, quando ele diz assim, um problema de vesícula, e generalizando, é raiva de parente. Né? Aí a gente não vai chegar para a pessoa e dizer, você tem raiva de parente? Eu digo assim, você tem algum problema com algum parente? Tudo, bate tudo. E assim ele vai mapeando o corpo. Tanto que até nós estávamos conversando hoje que a Marisa quer fazer uma live com a Priscila só desses sintomas, né, que atingem esses sintomas que acabam atingindo o nosso corpo físico. Que se isso for cortados esses elos, muitas vezes a pessoa vai deixar de tomar um remédio, vai resolver o problema na origem e não na causa. Né? Sim. É bem bacana isso que você falou, Marcos, que se você até me permitir, a gente pode até experienciar isso de uma forma muito simples para entender como o cérebro, a mente, ela é simbólica. Né? Então, muitos aqui que estão assistindo já devem ter vivido essa situação. Eu vou tentar fazer, se você me permitir, Marcos, um exercício bem rapidinho. Se você me permitir, você faz tudo. Tá, então, gratidão, querido. É assim, o que a gente pode fazer? A gente fazer dois momentos, tá? Para a gente poder perceber esse processo simbólico, tá? Eu não sei se a Priscila consegue colocar para mim aí um som. Luciano, seria bom? Deixa eu só te falar uma coisinha. Quando tentaram ligar para mim aqui, né, a tua voz baixou muito, mas eu estou conseguindo ouvir, tá? Eu vou aproximar um pouco mais. A ligação entrou e atrapalhou minha live aqui, mas está tudo tranquilo. Eu tô chegando o rosto para frente aqui, que é para ouvir. Tá, eu vou aproximar um pouquinho. Talvez ajude um pouco. Deixa eu ver se tem aqui. Então, o que eu vou sugerir rapidamente é que a gente possa fazer... São 2 minutinhos, é bem rápido. Para a gente poder, agora, todo mundo experimentar isso, o poder da nossa mente nesse olhar tanto de dor quanto de amor. São 2 caminhos que a gente tem a todo instante na nossa vida. Então, trazer esse poder simbólico que a mente nos traz. Então, o que eu vou convidar? Todo mundo procurar fechar os olhos, tá? E sentir o ar entrando
e o ar saindo. Tá? Só observar isso. Observa o ar entrando e o ar saindo. E procurem trazer uma memória, pode ser recente, de algo que tenha gerado dor para vocês. Procurem lembrar com riqueza de detalhes. Pode ser hoje, pode ser semana passada, enfim. Observem como é que a respiração reage com essa imagem. Observe ela como você estava vestido, em que local foi, com quem você estava. Observem como é que o corpo de vocês reage com isso. Se tensiona, se a respiração oprime, se o batimento cardíaco acelera, se vocês faltam ar, se a cabeça começa a pulsar demais. Procure observar um pouquinho. Em mim vem uma dor no pescoço aqui atrás. Perfeito, perfeito. Para a gente não ficar muito nela agora, procurem fazer 3 respirações profundas pelo nariz, soltando bem relaxado. De forma bem prazerosa, de forma bem fluida, vai voltando a atenção para a respiração. Sente o ar entrando, expandindo no peito e na barriga e soltando relaxado. Agora, infelizmente, na primeira experiência eu não consegui colocar a música, mas agora eu posso colocar uma música para a gente poder fazer. Agora, rapidamente, a gente vai trazer, de novo, procurem fechar os olhos, manter a coluna ereta, se possível o pescoço também ereto. Se possível, desgrudar as costas da cadeira. Observando de novo a respiração. Tragam uma imagem de um momento que traz alegria para vocês, que traga emoção para vocês. Observe com riqueza de detalhes como é se conectar de novo com esse momento. Como você estava vestido, com quem você estava. Observa se de repente o corpo arrepia. Se a respiração expande. Observa quanto poderosa é a sua mente. Se conecta com isso. E aos poucos, tomando respirações profundas e conectadas, no seu tempo, sente a sensação do corpo, no presente, sente o ar entrando, o ar saindo. E quando quiser, pode abrir os olhos. Então, antes de continuar isso, eu queria saber como é que o pessoal percebeu, se conseguiram fazer o exercício, se a mente ficou muito... não conseguiu se concentrar no exercício. Tem gente aí que falou que ficou tonta, ficou com falta de ar, né? É bom para você ter algum subsídio, né? Perfeito, perfeito. Que bom, que bom, que bom.
Então, o importante nessa simples experiência é a gente entender que a mente, ela não entende o real e o simbólico, tá? Então, o que ela acontece? Ela reage instantaneamente, tá, a um processo neuroquímico do nosso corpo, né? E a gente pode, a tendência nossa, por educação, por sociedade, é trazer para um lado negativo, tá? Você vive um dia maravilhoso, bastou um problema, acabou seu dia, né? Então, como a gente está num processo onde está maximizado todo um processo de medo, de conflito, o que a gente tem que fazer é se munir de ferramentas, né, para poder resgatar esse estado, como eu falei, tem um lado nosso, que é o lado que gera, que é a boca de fumo, que traz a química, mas tem um outro lado nosso, que é a nossa natureza divina. Essa natureza divina a gente tem que cultivar. Como eu falei anteriormente, para quem chegou agora, a meditação pela paz que o Marco e a Marisa fazem todos os dias, 16 horas, tá? Mas não só isso, vocês fazerem oração, vocês fazerem respiração, meditação, só respirar profundo. A chave é a presença. Eu queria até um adendo aí para você, que na cura prânica a gente ensina algumas respirações a 6-3, a 7x1, a alternada, né? Que faz pelo nariz e tal. Mas eu queria até que, pela sua experiência, né, que é tão importante as pessoas respirarem hoje, que eu queria que você falasse das 20 conectadas. Sim. Na verdade, a gente pode... Pode, tá? Sim, claro. O que a gente pode fazer também é o seguinte, se algumas pessoas tiverem dificuldade nela, não tem problema, eu vou compartilhar com vocês o exercício, mas se vocês sentirem o ar entrando frio e saindo quente, você já entra num estado de presença, sentindo o trajeto do ar no corpo, lá nos pulmões e saindo, né? Só isso já te traz para o presente. O que é real, na verdade, é a presença. O resto, é importante ficar claro isso, Marco, vou ser um pouco redundante, que a mente material, ela é sempre passado. Luciano, como assim? E os meus projetos que eu jogo para o futuro? Sim, os projetos que você joga para o futuro são com base nos traumas do passado. Então, tensão, não confio nesse sócio, não confio nesse local para colocar, vou me precaver com isso, com aquilo. Tudo isso é uma leitura com base no passado. Então, o cérebro material, ele é passado. Porém, nós não somos esse cérebro material, esse cérebro inferior, tá? Nosso estado de real, tá? Eu costumo falar que amor não é sentimento, tá? Amor é um estado de consciência. A nossa natureza é o amor, né? Então, a gente tem que buscar fazer tudo com esse processo de amor, né? Então, o que eu vou... Tem gente perguntando aí, Luciano? Tem gente perguntando qual a diferença de respirar pela boca e pelo nariz. Eu sei que pelo nariz é essencial, né? A boca eu acho que provoca talvez uma catarse aí, alguma coisa, né? Na verdade, eu costumo falar, brincar que a boca a gente usa para beijar, se alimentar bem e dizer que te amo. O resto, o processo é pelo nariz. Então, por quê? Porque a gente, na verdade, a nossa medicina vigente, ela pouco fala sobre o processo respiratório, né, na importância disso, mas nas medicinas milenares antigas, né, elas falam da nossa corrente eletromagnética, que é trabalhada na cura prânica, desse alinhamento. Limpa todos os nossos nadis, meridianos, tudo. Sim. Então a gente tem... Uma das coisas que eu queria que você respondesse assim, de respiração, é porque quando eu fiz as sessões com você, foi muito bom para mim, porque você explicava certas coisas, né? Tem pessoas que respiram mais com a parte de baixo, que é razão. Outras com a parte de cima, que é emoção. Tem que haver um equilíbrio entre isso, né, num terceiro ponto e tal. Sim. E você me pedia, no meu caso, né, para eu respirar mais em cima,
né, para eu equilibrar a minha emoção. Eu sempre fui uma pessoa muito incisiva. Eu hoje, através de meditações e tudo, eu melhorei meu temperamento, né? Eu antigamente, eu brigava todo dia, né? 20 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje eu brigo a cada 6 meses, um ano, eu melhorei muito isso. Entende? E Eu acho você você um também, doce, a né? própria Elaine lá no começo também, e você, me fizeram muito bem para eu acalmar um pouco essa impetuosidade. Eu queria esse lance da respiração, se você conseguir explicar aí. Sim, vou falar bem específico. O mais legal qual é? É que a respiração, ela é só um reflexo dos nossos traumas que a gente viveu no passado, que na nossa essência não somos isso, né? Então, geralmente o homem, tá? Ele a dor, ele guarda para si. Nós homens temos um grande desafio que é não compartilhar as dores, né? Isso está mudando. Tem pessoas que fazem trabalhos lindíssimos com esse resgate do masculino, os guerreiros do coração. Aqui no projeto Inspirando Vida também a gente procura fazer isso. A Thaís Tosati, inclusive, está fazendo esse processo de resgate do masculino, né? Aonde o homem ele pode expressar os seus sentimentos. Então, a tendência é que o peito, relacionado à emoção, ele seja Desculpa, oprimido. tem uma pessoa perguntando como é que ela pode saber, eu acho que você vai explicar isso no decorrer da tua explanação, como saber que a respiração foi ao diafragma. Isso tem muita lenda, né? Que às vezes você respirando por aqui, ela já está indo lá. Sim, Se eu sim, concentrar aqui no peito, ela está indo lá no diafragma também. sim, sim. Na Pode ser verdade, isso? ele é uma interseção, né? Ele é uma interseção. Mas o que a gente pode procurar fazer é colocar a mão no peito, tá? E a outra na barriga, né? E a gente observar sem julgamento, né? Com os olhos fechados, e a gente observa onde é que entra o ar, né? Aqui em cima geralmente entra pouco ar, né? No próprio yoga traz a leitura de 60 abdominal, 30 intercostal, né? E 10 peitoral, parte de cima, né? Mas quando a gente faz esse processo de expansão, a gente busca equilibrar. Então, aqui embaixo, né, região abdominal, razão, e aqui em cima, emoção. A gente tem que ter o equilíbrio para acessar nossas emoções e liberar nossas emoções, né? E acontece isso. Para o masculino, tende a se oprimir aqui, mas tem mulheres, por conta por conta de todo esse processo de, de mudança de sociedade, muitas mulheres acreditaram que ser igual ao homem era benéfico, né? Eu costumo falar que, na verdade, a mulher está aqui, né? E o homem está aqui relacionado à questão de emoção, né? E o que a mulher fez achando que estava se igualando ao homem, ela fez isso, né? Então, na verdade, a nossa sociedade está em conflito hoje por conta de uma sociedade materialista, né, onde tem um processo muito racional, né, que é de uma natureza que não é assim do homem propriamente, é do homem, mas é o lado obscuro do homem, né, que foi cultivado. Então, a gente tem que entrar numa sociedade agora, né, então os homens eles têm que buscar essa atitude do feminino, que também tem na natureza do homem, né, que é uma natureza empática, colaborativa, né, amorosa, né. Isso é inato da mulher, mas o homem tem como estimular e cultivar isso, porque também tem nele, né. Na teosofia, Então, a gente explica, né, me foi explicado, né, eu achei muito interessante, que o homem, por fora, é masculino, por dentro é feminino. Tá? E a mulher, por fora é feminina, por dentro é masculina. Ela tem que ser feminina, mas ela sabe o que é o masculino. Tem que haver esse equilíbrio. Né? sim, Então, sim, o que sim, você sim. está falando, tudo que aconteceu na sociedade, é que a própria mulher também se achatou. Não é só a sociedade que achatou ela também se impôs isso, querendo ser igual ao homem. Então,
é, é, cada um com o seu... Sim, não, na verdade, assim, isso é um outro assunto que a gente pode tratar e conversar depois sobre o poder do feminino e o poder do masculino. Todos os dois têm a sua singularidade que devem ser respeitadas e cultivadas, que na verdade não são forças que se confrontam, são forças complementares, né? Mas trazendo isso para a respiração, né, a gente busca então trazer equilíbrio, emoção e razão, né? Peito e barriga, pelo nariz, tá? E aonde a gente traz no início com um certo entusiasmo, no início da inspiração, então eu trago mais ou menos assim, nesse início, tá? E a exalação, ela é relaxada, solta, o próprio corpo libera, que seria mais ou menos isso aqui. O próprio corpo cai. Só que a gente busca uma conexão, tá? Não ter uma pausa. A inspiração funde com a exalação e a exalação funde com a inalação. E o que isso significa? É muito interessante que os Bushis, os grandes mestres da antiguidade, ensinamento do Japão, eles falam que tudo na vida é cíclico, são 4 estações, né? Então, tudo passa. A gente está vivendo hoje, talvez, um início de um inverno nesse processo todo, né? Então, estão caindo algumas fichas, mas a gente vai começar a entrar no processo de inverno. A respiração, ela faz isso. A inspiração reflete a primavera, tá? O ápice do ar que está dentro reflete o verão. A exalação reflete o outono. E a transição entre a exalação e a inalação reflete o inverno. Então, vontade pela vida, ápice de energia, começam a cair fichas, reflexão, entrega, né? Mudança de atitude, de pensamentos, e ali gera um processo de esvaziamento, de morte, né? E um recomeço. Então, a gente pode usar a nossa respiração para lembrar que esse processo que a gente está vivendo, ele é cíclico, tá? Isso não é para sempre. Então, o que a gente tem que fazer no momento de inverno? Se recolher. Se recolher com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente quer bem, com as nossas questões, com as nossas sombras. É um momento muito oportuno, né, que o próprio ser humano criou, tá, diante desse processo, mas isso também a gente pode conversar em outro momento. Para isso foi inventada a lareira, né, para ficar quieto lá dentro de casa. Então, o que eu vou sugerir com o que você falou, Marcos, a gente pode fazer as 20 conectadas, mas se alguém tiver alguma dificuldade, pode ser mais simples. Só sentir o ar entrando e o ar saindo, sem pausa. Mais ou menos assim, porque a minha caixa torácica é diferente da do Marco, diferente de todas as pessoas. Todos nós somos únicos. Então, Eu quero deixar claro aqui, Luciano, eu pedi para você falar das 20 conectadas, porque eu acabei, com a experiência de trabalhar com você, a minha respiração, eu acabei vendo em cada cliente que eu atendo, aonde está a respiração dele. Que dali eu já vejo, já começo a sentir qual é o problema dele. Se é uma emoção, é uma falta de equilíbrio, é isso, é aquilo. E nós, da Cura Prânica, quem não puder fazer as 20 conectadas, eu ensino aquelas 6-3. Inspira 6, prende 3. Expira 6, prende 3 vazio. É na retenção cheia e vazia que o nosso aura expande, tá? Enche o nosso aura de energia. Mas eu gosto que você... Porque o importante é respirar. É disciplina para respirar. Então, por isso que eu falei, o Luciano vai ensinar as 20 conectadas para nós todos aí, para a gente fazer ela mesmo e colocar isso na nossa prática diária. Que, se eu não me engano, você pode fazer de 3 a 4 vezes por dia. Pode até fazer 5 vezes. Na verdade, o processo todo que a gente tem que fazer é buscar um estado de presença, tá? A chave, na verdade, é fazer presença. Então, por exemplo, como você agora bebeu água, né? A gente conseguir, quando for beber água, de fato beber água. Né? Quando estiver escutando a pessoa, de fato escutar a pessoa. Isso traz a gente para a nossa realidade que somos nós. Né? Então, a respiração é
é um prumo, né? É um lembrete do que eu tenho agora é isso, o ar entrando e o ar saindo. E isso é fantástico porque muitos elementos que a mente traz, lembrando, a mente não é uma vilã, a mente ela tá nos recordando de que temos dores para serem curadas. Né? Então Tá vendo que eu tô veja rindo todo o aqui? Você está vendo que eu estou rindo aqui porque as memórias vêm, né? Eu trabalhei em mais de 30 lugares, né, na minha vida profissional e tinha um determinado amigo meu que, dentro de uma oficina grande e tal, e toda vez que ele passava por uma situação ou boa ou ruim, de impacto, ele gritava: Mamãe, quero água. Entende? Então, é bem isso. era o jeito dele de liberar. Era o jeito. O que eu te falei, são 7 bilhões, cada Ó, um pode criar o a seu. Marisa está me avisando aqui para você fazer as vídeos conectadas para dar tempo à live aí. Vamos sim. Então tá. Então lembra só o seguinte: o exercício é muito simples, tá? Dura 30 segundos, mais ou menos 30 segundos, tá? A gente vai fazer são 4 ciclos, tá? De 4 respirações numa zona de desafio, tá? E a quinta é o máximo de respiração que a gente pode trazer. Repetindo, 4 ciclos, tá? De 5 respirações, que a 4 são na zona de desafio e a quinta a máxima, tá? Então, qual é o propósito nessas? Como é que a gente vai fazer as quatro nas zonas de desafio? Observa primeiro a sua respiração, tá? Procure agora deixar a sua coluna ereta, com o pescoço alinhado, né? E aí vocês vão fazer o quê? Observar a respiração de vocês, né? Se quiserem fechar os olhos para poder trazer mais presença na observação da respiração, observa a respiração, a amplitude dela sem movimentar de momento, e aí o que vocês vão procurar fazer? Trazer um pouquinho mais de ar, tá? Então, é como se fosse subir um pouquinho essa capacidade de entrada de ar. O que vai te ajudar diante disso? Ele vai te trazer mais presença, tá? Então não é para ser agressivo, nem uma zona de conforto habitual. Traz presença. Você fica no aqui e agora. Você sente o ar entrando e o ar saindo. Então essa é a sua zona de desafio, tá? E a quinta é o máximo que você pode. Então eu vou fazer 2 ciclos aqui para mostrar para um ciclo eu faço aqui, depois a gente faz junto as 4, tá? Então a minha respiração nesse momento, tá? Com a minha amplitude, tá? Então eu vou ajustar a minha zona de desafio e eu vou contar agora. Sem pausa, soltando relaxado. A quinta máxima. Isso é um ciclo e a gente repete isso 4 vezes. Tá? Sem pausa, muito bem colocado pela Priscila. Sempre conectando com o ritmo. Tá? Um ciclo no outro conectando. Isso. Quando terminou um ciclo, então foi 1, 2, 3, 4 na zona de desafio, a quinta traz o máximo. Repete isso 4 vezes. Terminou o exercício, fica observando o estado de presença, dá uma sensação de adormecimento no corpo, dá uma sensação de leveza, de esvaziamento, enfim, cada um vai ter uma reação, pode até compartilhar isso depois. Então, para a gente não se estender, o que eu vou sugerir é cada um no seu ritmo, tá? Faça essas 20 respirações, 4 ciclos, de 4 na zona de desafio, a quinta é o máximo, como a Priscila bem colocou, conectado, sem pausa, tá bom? Então vamos lá. Procurem fechar os olhos, coluna ereta, trazendo pelo nariz. Procurem focar bem na exalação relaxada, tá? Bem solta.
E for terminando, faz uma respiração mais suave, observando em detalhes as sensações do corpo. Quando quiser, faz algumas respirações e pode abrir os olhos. Depois fica até difícil de falar, dá um barato assim. E isso está dentro da gente, né? Se vocês puderem compartilhar como é que foi para vocês a experiência, né? O Marco colocou bem aplicado esse exercício, que é um exercício simples e poderoso, né? E tem muitos companheiros do Instituto Bioflow, que a Fanny fundou, e o Walter está dando apoio para ela. É muito importante a gente honrar nosso instituto, né? E realmente tem diversos exercícios que a gente pode fazer, como o Marcos bem colocou, a retenção também é um exercício poderoso, né? Mas se a gente buscar na nossa vida a respiração conectada, fluindo, que é assim que a gente tem que ser na vida, né? Conectado, fluindo, como fala-se no taoísmo, o Wu-Wei, né? Seguir o fluxo das coisas. A gente fazendo esses exercícios 4, 5 vezes por dia, a gente vai acabar respirando direito, trazendo a presença, como você diz, e a consciência para a gente. Só que eu aviso muito as pessoas que o nosso processo evolutivo, você aflora. Por isso que os grupos são muito complicados. Você aflora suas skandhas e nidanas, que no budismo quer dizer nossas tendências positivas e negativas. Então, é um entender o outro, é ter tolerância, é ter aproximação, e além do mais, nós somos de temperamentos diferentes. Tem gente que é sanguíneo, outro é linfático, outro é nervoso, outro é bilioso. O que eu digo? Na astrologia tem fogo, água, ar e terra. São os temperamentos da mesma forma. O meu, por exemplo, eu sou aquário com leão e leão. Ascendente leão e lua e leão. Então, eu tenho muito fogo e o ar aumenta o fogo. Como é que eu posso equilibrar isso? Através de meditações. A meditação vai limpar um pouco as nossas nidanas, tá? Para que deixar aflorar nossas skandhas, nossas tendências positivas. Estão perguntando aqui, Luciano. Tem pouco tempo, hein? Responde 1 minuto. O que é respiração por desafio? Na zona de desafio? É isso? Isso. Tá. Então, a zona de como é agachada. Tá. Então, a zona de desafio é que te traz um estado de presença. Tá? Você fica atento. É isso que eu estou falando aqui de skandhas e nidanas também. Sim. Então, é só você entender que é como se eu pegasse aqui os meus óculos e falasse assim, Luciano, equilibre esses óculos. E eu fico molenga, né? E, Luciano, equilibra esses óculos de qualquer jeito, eu fico tenso, zona de luta. O outro é a zona de conforto. E a zona de desafio é o quê? Luciano, fica atento. Eu trago uma presença no meu sentir, o tato com os óculos, né? Então, é o estado de presença. E a meditação a gente pode fazer não só na prática, mas também, Marco, no dia a dia, né? Estado de presença em tudo na nossa vida. Sim. Luciano, está terminando a nossa live. Eu queria agradecer muito, muita honra te receber aqui. Você e Priscila e a Iune, né, são pessoas que estão dentro do nosso coração mesmo, tá? E até fazer uma propaganda aqui. A mãe do Luciano, nos dias 23 e 24 de maio, vai fazer um curso Mecanismos Bioenergéticos de Cura. As 5 leis biológicas desenvolvidas pelo Dr. Hammer. Rosane Schumann. Depois, quem quiser, pede o contato aí ao Luciano, ou a mim aí, que eu passo pelo WhatsApp, passo aí, porque é muito interessante a gente adentrar por esses conhecimentos, que eu estou estudando isso há 6, 8, 7 anos e não domino nada. Quanto mais sei, menos sei. É impressionante isso, né? Então, e sábado que vem, às 19 horas, a Priscila vai fazer com a Marisa, o que vai gerar muita curiosidade no pessoal, o que do psicológico passa para o físico. Eles estão pedindo para repetir a live, para marcar uma outra live, estão pedindo. Tá. O pessoal está pedindo
algumas pessoas pedindo para marcar uma outra live. Deixa a Marisa fazer com a Priscila primeiro, e depois a gente pode